Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois comigo está tudo bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje, gente, eu vim relatar para vocês, né, como foi meu puerpério, tudo o que aconteceu. Então, se você curte esse tipo de vídeo, já vai se inscrevendo aqui no canal. Me ajudem a bater a minha meta aí de 10 mil inscritos, gente. Indiquem meu canal para amigos, familiares e tudo mais. Não se esqueçam também de deixar o like de vocês, de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo sequer. E sem mais delongas, simbora, né, gente? Tudo começou a partir do momento que Renato nasceu, né, gente? Lá na maternidade onde eu tive Renato, meu marido pôde ficar comigo, né, no pré-parto, no parto e no pós-parto. Porém, ele não pôde ficar comigo, né, a partir do momento que eu subi para a enfermaria, né, que no caso é o quarto. Não estava podendo acompanhante, gente, por conta da pandemia. Várias meninas comentaram aqui da lei do acompanhante. Antes de eu ter Renato, eu já sabia dessa lei, gente. Porém, para fazer essa lei, né, ser vigorada, é muito burocrático. Você tem que entrar com advogado, então na defensoria pública, e poderia correr o risco de eu ter Renato e não conseguir autorização, né, para ter acompanhante. Então, eu meio que deixei isso de lado. E aí, infelizmente, eu não tive direito de acompanhante, fiquei sozinha lá. Como mãe de primeira viagem, foi muito difícil para mim, mesmo as enfermeiras me auxiliando, né, me dando toda a força, foi muito difícil porque muitas coisas eu meio que bati a cabeça, né, gente. Outro fator também que afetou bastante no meu puerpério foi a questão de que Renato teve icterícia. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar passando para vocês nos cards, na descrição do vídeo, né, para vocês acompanharem. Infelizmente ele teve icterícia e isso fez com que eu ficasse muito desesperada, gente, muito desesperada mesmo, porque eu não entendia muito bem da doença, né, eu não queria mais ficar ali na maternidade, eu queria só ir para minha casa. Ao mesmo tempo também eu queria ficar lá porque eu queria ver o meu filho saudável, eu queria que meu filho ficasse logo bom, porque pelo que eu pesquisei, né, e alguns pediatras tinham falado lá comigo, que a icterícia, se ela não for tratada direito, ela pode ter sequelas gravíssimas no bebê. Então, né, eu ficava naquela de ir para casa, de ficar lá. Nesses dias eu chorava muito, gente, chorava muito, muito mesmo. As pessoas que me consolavam bastante eram uma amiga minha, a Gabriela, que ela conversava bastante comigo por WhatsApp, meu marido, né, minha mãe, as meninas lá do quarto também, sempre ficavam falando de assuntos variados, né, pra aumentar minha autoestima, porque eu tava muito, muito triste. E o dia também que eu fiquei muito triste e abalada foi o dia que elas tiveram alta, e infelizmente eu não tive, né, tive que ficar lá ainda com o Renato. Foi muito difícil, né, ver meu filho naquela situação, gente, porque ele chorava muito, né, era bem difícil ter que deixar ele lá na fototerapia, mas, né, foi momentos que eu tive que passar, tive que aprender, mas foram intensos, tá? Nunca na minha vida eu quero mais passar por momentos iguais àqueles. Foi muito, muito triste mesmo. Em seguida, né, eu já tive alta, vim pra casa, e aí agora eu vou explicar uma coisa, né? Assim que eu descobri minha gravidez e revelei pra minha família, uma tia minha, né, falou que ia vir ficar comigo, ia me ajudar, né, com o Renato e tudo mais. E aí eu aceitei, né, gente, porque ela já ficou comigo várias vezes quando eu morava no interior, né, que minha mãe precisava viajar, ela ficava comigo. Ela é uma pessoa que respeita o seu espaço, né, ajuda bastante, ela é muito gente boa. E aí, a partir do momento que ela falou que ia ficar comigo, né, eu quis, porque muitas coisas eu não sabia. Também sempre tive em mente, né, que a mulher precisa de uma pessoa, precisa de um auxílio nos primeiros dias. Até porque meu marido só poderia ficar comigo mais ou menos uma semana por aí, porque ele tinha que voltar a trabalhar e tudo mais, porque a gente tem contas a pagar, né, a gente mora de aluguel. Fora o aluguel, tem outras coisas. Então, né, meu marido tinha que trabalhar e provavelmente eu ia ficar sozinha. Então, eu aceitei super, né, que minha tia viesse pra cá. E aí, tava tudo certo da minha tia vir pra cá, né, quando estivesse perto de Renato nascer. Mas aí, aumentou os casos de Covid aqui na minha cidade. Quando eu estava com 7 meses de gestação, eu também tive Covid, né, morria de medo de contrair novamente. Mas mesmo assim eu queria muito que minha tia viesse pra cá. E aí minha mãe ficou na minha mente falando pra ela não vir, que achava melhor não vir por causa do Covid, que não sei o quê. Mas no fundo do meu coração, gente, eu queria muito que ela viesse, juro pra vocês. Mesmo correndo os riscos, eu queria que ela viesse. Mas a minha mãe acabou me convencendo. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, gente. A pior.
Sinceramente, eu me arrependo muito, né, de ter seguido aí a cabeça da minha mãe e falar com minha tia pra ela não vir mais. Porque, gente, foi horrível o fato da minha tia não ter vindo. E aí eu vou começar a contar, né, como foram os dias aqui na minha casa. Chegando em casa, né, meu marido tava comigo, e aí, né, ele ficou sem trabalhar. Depois, no outro dia, minha mãe veio pra me ajudar com algumas coisas. E aí, né, fui seguindo os dias, gente. Lá na maternidade eu já sofria bastante com a questão da amamentação, né? Que eu esqueci até de falar aqui com vocês, que eu sofri muito com a questão da amamentação, que Renato, de início, teve a pega correta, depois ele não teve mais, porque meu peito ficava muito cheio, ele não conseguia fazer a sucção certa, ele rejeitava os seios, né? Porque no caso ele tava meio que engasgando. Depois que um pediatra veio me explicar direitinho, né? E aí eu sofri muito com a amamentação, sofri muito pelo fato dele ter icterícia. Vim pra casa, né, já teve uma boa melhora na amamentação. Mas ainda assim eu sofria muito, gente, porque, né, meus seios estavam doloridos, enchia demais, eu tinha uma produção excessiva de leite. Meus seios enchiam tanto, gente, a ponto de eu não suportar a dor. Meu marido tinha que me ajudar a fazer ordenha. No caso, praticamente ele que estava fazendo a ordenha. Porque na maternidade eu fazia sozinha, só que em casa a dor era tão intensa que eu não conseguia nem tocar no meu peito. No caso, eu ficava com pena, sabe? E aí ele que tinha que fazer a ordenha pra mim, né? Porque meus seios ficavam muito cheios. Eu ficava morrendo de medo de ter mastite. E eu chorava muito, gente. Era muita dor mesmo quando eu tinha que fazer a ordenha. E infelizmente nos primeiros dias eu ainda não tinha bomba de leite. E aí era muito tenso. Às vezes o Renato nem conseguia dar conta. E aí tinha um fato, né, que eu tinha que ficar acordando ele, né, de 3 em 3 horas. Eu não tava dormindo direito. E, gente, foi muito difícil pra mim. Muito difícil pra mim. Mesmo em casa, gente, eu chorava todos os dias. Na maternidade eu já chorava todos os dias, a todo momento. Em casa também. Eu tava sentindo, sei lá, uma sensação estranha. Renato sempre foi o meu sonho, gente. Eu amo muito meu filho, era tudo que eu queria, mas ao mesmo tempo eu tava sofrendo muito e eu não entendi o porquê de às vezes me pegar chorando. Às vezes eu tinha uns pensamentos esquisitos, né? Teve uma vez mesmo que eu pensei, meu Deus, porque eu coloquei ele no mundo, ele é um ser tão indefeso, que não sei o quê. Eu ficava tendo alguns pensamentos negativos, né? E eu não entendi o porquê. De início eu até pensei que eu tava com baby blues, mas foi se prolongando, né? Baby blues, no caso, é nos primeiros dias, em seguida passa. Só que eu não posso afirmar que eu tive depressão pós-parto, porque eu não sou uma profissional da saúde, né? No caso, eu não sou uma psicóloga. E, infelizmente, né, no momento, e nem quando eu estava no puerpério, eu não estava fazendo terapia, né? Porque antes disso eu fazia terapia. E eu não estava fazendo, então eu não tinha um auxílio de um profissional. Infelizmente, eu não sei dizer pra vocês se realmente eu tive depressão pós-parto. Mas foram dias muito difíceis pra mim. Eu me sentia muito mal, gente, porque eu não tinha hora pra comer, eu não tinha hora pra tomar banho, eu não tinha hora pra nada. Os primeiros dias foram muito difíceis, né? Era uma demanda enorme pra mim. Meu marido me ajudava, minha mãe vinha às vezes aqui, mas não era necessário. E aí, né, gente, seguindo os dias, infelizmente, eu acho que meu marido só ficou em casa por cerca de 1 semana e meia. Ele teve que voltar a trabalhar. E aí foi que caiu ladeira abaixo, gente. Se já tava difícil pra mim, ficou mais difícil ainda depois que meu marido voltou a trabalhar. Eu chorava muito, gente, porque Renato só queria ficar no colo, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia nem me olhar no espelho. Pra mim, esse foi um dos fatos mais marcantes e mais difíceis na questão do puerpério. Eu me sentia muito feia, gente, né? Que eu não conseguia lavar meu cabelo, eu não conseguia me maquiar. Então, eu não me olhava no espelho, gente. Eu passei vários dias sem olhar no espelho. Eu ia no banheiro pra escovar os dentes, eu abaixava a cabeça pra não ter que me olhar. Às vezes, gente, pra ser sincera, eu tenho pouquíssimas fotos com o Renato nos primeiros dias de vida dele, porque eu não me sentia confortável pra tirar foto com ele, eu me sentia muito feia. Gente, eu tava muito acabada. Eu não tinha autoestima nenhuma mesmo. Eu olhava pra mim, né? Quando eu conseguia me olhar no espelho, eu não me reconhecia.
Então eu ficava, meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu nunca fui extremamente vaidosa, porém, naquele momento eu me vi num descaso enorme, gente, enorme, que, tipo, eu mesma tinha pena de mim. Eu me olhava assim, chorava, enfim. Além disso, também eu sofri muito, gente, com constipação, né? No parto eu fiz muita força, né, pra ter Renato, porque infelizmente eu tava fazendo a força errada. Isso fez com que minha hemorroida saísse pra fora. Já não bastava, né, a questão da hemorroida, eu também tive constipação. No pós-parto eu fiquei constipada. Eu mudei minha alimentação um pouco, né, após o parto, porque eu tinha medo de alguns alimentos da cólica de Renato. E eu acredito que isso até poderia me ajudar na questão da constipação, mas não melhorou, gente. Era muito difícil, tava, tipo, tendo bolos fecais enormes, tipo, que às vezes eu ficava, meu Deus, como é que isso passou, né, pra ser sincera. Não vou entrar muito a fundo porque é um assunto meio constrangedor, mas eu sofri muito com isso, gente, muito. Corri pra ver se eu conseguia agendar consulta, né, pra passar alguma coisa pra mim, mas infelizmente eu nem consegui, por conta do Covid, tudo tá uma loucura. E também não tinha dinheiro pra me pagar uma consulta, né, porque a consulta mais em conta que eu achei, gente, com o ginecologista, foi R$ 250. E, tipo, tava tendo vários gastos já com o Renato, então eu acabei, né, deixando pra lá essa questão de eu ir na consulta, né, ver o babado da hemorroidas. E aí, né, gente, eu não tinha horário pra almoçar, às vezes eu almoçava às 5 horas da tarde, com o Renato no colo, mesmo meu marido deixando o almoço já pronto de um dia pro outro, eu não conseguia. Minha casa, gente, estava uma zona, minha casa ficava uma zona. De início, né, quando o Renato dormia, às vezes eu dormia junto com ele, porque eu sempre falei isso, gente, eu vou dormir porque eu me conheço, entendeu? Eu com sono, gente, meu humor é horrível, eu fico muito chata. Então, mesmo antes de ter Renato, eu já falava que quando ele dormisse eu iria dormir, meu marido também sempre compreendeu isso e tal. E era assim que eu fazia nos primeiros dias. Só que chegaram alguns dias que eu olhava a casa, gente, e eu ficava, tipo, querendo arrumar, eu ficava querendo fazer alguma coisa. Mesmo eu estando ali, né, de resguardo. É óbvio, gente, que eu não ia varrer casa, não ia passar pano, não ia fazer esforço. Era o mínimo de lavar uns pratos. Eu não conseguia nem lavar uma louça, que, tipo, Renato, no caso, não deixava. A demanda era tão grande, né, pra ficar olhando ele, que eu não conseguia, às vezes, lavar uns pratos. Eu não conseguia, às vezes, nem forrar a cama que a gente dormia. Então, era muito, muito, muito difícil isso pra mim. Eu olhava pra minha casa tava parecendo um lixão da mãe Lucinda. Eu ficava muito, muito triste. Tudo que eu queria, gente, era ao menos uma pessoa pra vir aqui dar uma faxina pra mim, porque infelizmente eu não tinha como faxinar a casa, né? Porque eu tava aí no período de resguardo, não tinha como. Meu marido também não tinha tempo, porque passava o dia todo trabalhando, chegava em casa, ia me ajudar com o Renato, né? Depois ia fazer uma comida pra deixar pra mim no dia seguinte. Então, era uma loucura mesmo. Então, eu me arrependo amargamente, né, da minha tia não ter vindo ficar comigo. Eu também acho que eu deveria ter uma rede de apoio melhor e tudo mais, mas teve uma coisa também que eu aprendi na vida. Às vezes a gente quer as coisas de um jeito, mas não acontece. Às vezes a gente age de um jeito com a pessoa, quer que a pessoa faça, tipo, no caso, trate a gente do mesmo jeito, mas a pessoa não vai tratar. Então, eu me senti muito, muito, muito triste nesses momentos. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas quando a mulher está no período do puerpério, ela fica muito sensível. Essa sensibilidade se dá devido à queda brusca de hormônios que a mulher tem. Assim que o bebê nasce, gente, a gente tem uma queda muito grande de hormônios. Então já fica de dica aí para vocês que estão grávidas, né, para os companheiros de vocês, para a família, para acolher, gente, né, para ajudar. Não custa nada a pessoa separar um dia, ir lá, dar uma faxina, dar uma ajuda. E eu precisei muito disso e infelizmente eu não tive ninguém nem para varrer uma casa para mim, para lavar uma roupa para mim. E, tipo, ficava aquela demanda toda ali pro meu marido e ele não conseguia dar conta porque ele tinha que trabalhar e era muito difícil. E, infelizmente, também eu não tinha dinheiro para pagar ninguém para fazer isso para mim, né? Para vir aqui dar faxina, lavar roupa, coisas do tipo.
Já não bastava eu estar passando por tudo que eu passei, gente. Infelizmente, né? Eu tive ainda que ouvir de algumas pessoas, né? Coisas super desnecessárias. Uma delas, né? Tipo, foi meu marido, que acabou falando algumas coisas comigo que eu, sinceramente, eu não gostei. Teve um dia que eu tava muito cansada, eu tava muito exausta. Eu fui falar com ele e tal. E ele simplesmente falou comigo: ah, você sabia que era assim, você sabia que ter filho era assim, que não sei o quê. E, gente, aquelas coisas me magoou bastante, porque durante a minha gestação eu sempre conversei com ele, eu sempre falei mais ou menos como iria ser, até porque eu imaginei que fosse de um jeito, só que na real foi bem mais intenso e bem mais difícil do que eu imaginava. Então aquilo me deixou muito triste. Minha mãe também, por diversas vezes, né, nas vezes que ela veio aqui, ela falou algumas coisas que me deixou muito triste, coisas muito desnecessárias. Teve outra pessoa também que falou algumas coisas pra mim, tipo, super sem noção. Então, assim, gente, palpites nesse momento não adianta de nada. Você ficar falando coisas desnecessárias só vai piorar mais ainda a situação da pessoa. Então, né, eu ouvi muitas coisas de pessoas próximas a mim, pessoas que poderiam estar ali me apoiando, pessoas que poderiam estar ali, tipo, me ajudando, falando palavras de carinho comigo e tudo mais, aumentando um pouco, né, tentando aumentar a minha autoestima. Mas não, essas pessoas falaram coisas desnecessárias, me fizeram chorar, me fizeram, né, ficar mais triste, né, do que eu já estava. Dessas pessoas, a única, né, que caiu em si e me pediu desculpas foi meu marido. Que ele caiu em si, ele viu, né, que realmente ele estava errado. Ele chegou, me pediu desculpas e tudo mais, e a gente se acertou. Mas no momento eu fiquei muito triste mesmo, muito chateada com ele. Mas as outras pessoas, né, no caso minha mãe e mais duas pessoas aí, nem me pediram desculpas, mas vida que segue, né? Eu acabei criando muita expectativa, achando que as pessoas iriam entender o meu lado, mas infelizmente a maioria não entendeu, né? Eu pensei que iriam entender, mas ninguém entendeu não, mas é isso aí, vida que segue. Eu acredito, né, que a maioria das pessoas perceberam aí, né, que eu gravei bem pouco, né, os primeiros dias de Renato. É porque eu não me sentia confortável, gente. Eu me sentia muito mal nos primeiros dias, muito triste. A maioria do tempo eu tava ali chorando. Os únicos momentos de alegria que eu tinha, gente, era tipo quando eu tava dando banho em Renato, trocando fralda, às vezes aquele momento de interação, sabe? Quando ele tava mamando, coisas do tipo. Mas, né, às vezes eu tava triste, tava chorando, eu não queria gravar, eu não me sentia bem gravando. Também tive um sentimento de super proteção. No início eu não queria postar foto dele, eu não queria postar os vídeos, né, que eu gravei, coisas do tipo, né, os poucos vídeos. Eu, sei lá, não queria expor ele, por ele ser um ser tão indefeso, eu ficava meio assim. Então eu até peço desculpas a vocês, gente, porque eu não gravei quase nada, né, dos primeiros dias de vida dele. Às vezes eu meio que sinto arrependimento, às vezes não, mas eu cheguei até a gravar. O fundamental eu gravei, né? O fundamental, assim, eu gravei. E foi isso, né, gente? Foi bem difícil pra mim. Espero muito que vocês entendam. Agora, né, que ele já está com um mês, que as coisas, graças a Deus, estão melhorando. Graças a Deus, eu consegui colocar ele numa rotina. Hoje em dia ele já dorme a noite toda. Mas, né, de dia ele não dorme. Infelizmente não deixa eu fazer nada de dia. Se eu quiser fazer alguma coisa, eu tenho que fazer de noite quando ele tá dormindo. É uma loucura. Ainda não consegui colocar minha casa nos eixos. Ainda sinto falta de uma pessoa aqui comigo pra me ajudar. Nem que seja, tipo, vir um dia me dar uma ajuda. Sei lá, gente. Eu sinto falta disso. Me arrependi amargamente da minha tia não ter vindo ficar comigo. Ia ser uma ajuda essencial, até porque eu conheço ela, ela respeita muito espaço, sabe, da outra pessoa e tal. Não ia ser uma pessoa que ia ficar entrando, sabe? Tipo, porque tem pessoas que não gostam, né? Eu, sinceramente, eu não gosto muito, até porque eu não sou muito de ficar entrando na vida de ninguém. E ela super respeita isso. Mas, né, eu acho que se aconteceu assim é porque tinha que acontecer. Foi de aprendizado. No momento eu não penso em ter outro filho, né? Mas quem sabe lá no futuro. E aí, se caso eu tenha um filho lá no futuro, gente, com certeza eu quero ter alguém comigo, nem que eu tenha que pagar.
Nem que antes na gravidez eu já vou me ajeitando direitinho, mas eu vou querer sim alguma pessoa comigo, pelo menos nos primeiros 30 dias, sabe? Eu sei que muitas mulheres, né, passaram por essa situação que eu passei, de praticamente se virar sozinha, mas eu tenho certeza que se chegasse alguém, né, querendo ajudar essas mulheres, que fosse uma pessoa que elas gostassem, que respeitasse o espaço delas, véi, eu tenho certeza que aceitariam. Tenho certeza, gente, certeza, certeza. Eu acredito que ninguém merece passar por isso. Se você aí, né, que tá assistindo, tem por perto alguma mulher que acabou de ter bebê e você pode ajudar, ajude no que for possível, nem que seja com palavras, né, acolhedoras, que vai elevar a autoestima dessa pessoa. Ajude no que for possível, gente, porque é muito difícil mesmo no pós-parto. É um mix de sentimentos. Então, né, como eu falei anteriormente, eu não sei de fato se eu tive depressão pós-parto, eu não posso afirmar isso, porque eu não sou nenhuma profissional, mas foi mais ou menos isso, gente, né? Foram dias muito tristes, foi uma fase muito difícil. A única coisa que me alegrava era estar ali com meu filho, que é o grande amor da minha vida, o maior sonho realizado que eu já tive. Eu planejei ele, eu sempre quis estar ali com ele. Talvez se eu tivesse uma ajuda em si, seria diferente, talvez fosse um momento melhor ainda para mim, mas não foi. E assim, gente, se você me perguntar, Estela, você voltaria para os primeiros dias de vida de Renato? Você voltaria para o seu puerpério? Não, gente, jamais. Para mim foi uma fase terrível. Eu não voltaria de forma alguma. Agora que eu estou começando a curtir realmente, de fato, a maternidade, para mim a melhor fase está sendo agora, né, Renato, já com um mês. Eu tô começando, né, a viver uma fase incrível. Para mim agora que tá top. Mas antes, para mim era horrível. Foi muito sofrimento, eu me achava feio, eu chorava muito, eu sofria muito. A única pessoa que, tipo, de fato, que eu tinha para me ajudar era meu marido, que no caso não é nem ajuda, é obrigação, porque ele é pai, e no caso meu marido, né, ele é obrigado a dividir as coisas comigo e tal, e no caso não tava nem dividindo, porque nos primeiros dias, infelizmente, eu não podia fazer nada, ele tava fazendo praticamente tudo só, então foi bem punk, né. E o vídeo foi esse, gente. Eu tô meio assim, né, com essa carinha, porque eu não gosto muito de tocar nesse assunto. É um assunto que me faz sofrer muito. Eu fiquei me segurando aqui pra não chorar. A fase do puerpério foi muito difícil pra mim. E o vídeo foi esse, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Espero, né, que você tenha um apoio ótimo no seu pós-parto, no seu puerpério, que as pessoas tenham sensibilidade com você, que você não passe pelo que eu passei, porque eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Foi uma fase muito, muito, muito difícil mesmo. E é isso, tá? Um beijão e fui!